Olá, bom dia. Terça-feira chegou, glória a Deus. Que o Senhor abençoe seu dia tremendamente, que você possa chegar no alvo, que você possa prosseguir, que você possa se levantar, que você possa se despertar para o dia de hoje. Amém? Hoje o Senhor trouxe ao meu coração, pedindo uma palavra para ele trouxe Josué capítulo 1, mas me fez parar para pensar um pouco sobre duas palavras, sobre a palavra sucessor e a palavra substituto. Tem uma diferença muito grande em uma pessoa ser o sucessor ou uma pessoa ser um substituto de alguém. E muitas das vezes nós, como seres humanos, a gente quer substituir pessoas, a gente quer substituir posições. E o único que substituiu alguém com maestria, com poder, com um significado real, com um significado poderoso foi Jesus. Jesus nos substituiu na cruz. O que é substituir? Substituir é tomar o lugar de alguém. E Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Tomou o nosso lugar de pecador, tomou o nosso lugar de doentes, tomou o nosso lugar de pessoas perdidas. Ele tomou o nosso lugar, ele nos substituiu na cruz. E muitas das vezes a gente quer substituir pessoas com um objetivo completamente fora do que o Senhor nos ensina através da Bíblia. Por exemplo, tem pessoas que querem substituir um filho com pets, com cachorro, com gato, com animal. Tem pessoas que querem substituir o marido com outro marido ou com um trabalho, não suporta o marido, aí quer substituir trabalhando mais para ter o mínimo de tempo possível. Tem pessoas que querem substituir pessoas no trabalho porque tá vendo que aquela pessoa ali não tá legal, aí quer, não, vou colocar outra pessoa no lugar. E o Senhor não nos ensina isso. Ele nos ensina que uma pessoa substitui a outra tomando o lugar dela para salvar, para curar, para libertar. Eu tomo o lugar dessa pessoa, eu me coloco no lugar dessa pessoa e eu passo a entender as dores daquela pessoa, eu passo a entender por que aquela pessoa não está fluindo, por que aquela pessoa não tá exercendo o seu papel, por que aquela pessoa não está fazendo como deveria. Então, quando eu me coloco no lugar dessa pessoa, eu começo a entender aquela pessoa e começo a querer ser alguma pessoa melhor por ela e não descartar aquela pessoa. Jesus nos substituiu para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, não para nos descartar porque a gente não presta, porque a gente era um pecador, porque a gente era um perdido, porque a gente era um doente. Ele não nos substituiu nesse sentido, ele não colocou alguém no lugar. Ele se colocou no lugar, ele foi o substituto fiel para nos salvar, para nos curar e para nos libertar. Consegue entender? E o que é um sucessor? Olha só que interessante quando eu li esse versículo de Josué. Josué capítulo 1, vou ler só o versículo 1, diz assim: E sucedeu, já começa com sucedeu. E sucedeu, o que é e sucedeu? E sucede, o que vem adiante? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então sucedeu, o próprio Deus levantou Josué como um sucessor de Moisés. Elias, quando Elias partiu, Deus levantou quem? Eliseu, para ser o sucessor de Elias. Quando depois que Saul morreu, mas Deus já estava preparando quem? Davi, para ser um sucessor de Saul.
Depois que Davi morreu, quem que o Senhor levantou para ser um sucessor de Davi? Salomão. E Jesus, quando Jesus partiu da terra, quando Jesus partiu, e aí? Aconteceu que ele deixou todos nós, todos aqueles que têm o Espírito Santo, todos aqueles que são discípulos, todos aqueles que seguem Jesus, para ser um sucessor de Jesus, quando ele falou que vocês agora têm autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e fazer obras maiores do que as que eu fiz. Depois que Jesus partiu, ele deixou sucessores e não substitutos. Ninguém é substituto de Deus. Ninguém substitui Jesus. Ninguém substitui a obra do Espírito Santo. A gente é apenas um sucessor. A gente dá continuidade. A gente coloca a obra para continuar aquilo que Jesus começou. Consegue entender a diferença de um substituto e de um sucessor? Uma pessoa só faz, né? Deus levanta alguém, um sucessor, quando uma pessoa morre. Deus não coloca ninguém no lugar de ninguém enquanto a pessoa está viva. Porque Deus o quê? Nos ensina a acreditar naquela pessoa, que aquela pessoa pode ainda, enquanto a vida há esperança. Então ninguém sucede ninguém em vida. Enquanto uma pessoa está ali para partir, Deus já está levantando um sucessor. Aquele sacerdote Eli, quando Deus preparou ali Ana com o filho Samuel, aquela terra precisava de um profeta, precisava de um homem de Deus, porque Eli estava muito mal com Deus, mas Deus estava preparando Samuel. Deus colocou ali Samuel para estar junto com Eli, porque ele era um sacerdote, ele conhecia de tudo o trabalho, e Eli estava preparando Samuel, por mais que Eli fosse ruim, por mais que Eli tivesse em desacordo com Deus, por mais que Eli estivesse fazendo coisas erradas, Eli não foi substituído por Samuel. Aconteceu que, depois da morte de Eli, aí sim Samuel entrou como sucessor de Eli. Mas Deus não levantou Samuel para tomar o lugar de Eli e descartar Eli, não. Deus falou com Samuel, Deus usou Samuel para passar para Eli a mensagem que Eli não estava... Tinha que ter um conserto com Eli, com os filhos dele, por ele ser um sacerdote, né? Mas de forma nenhuma Deus colocou Samuel para tomar o lugar de Eli. Depois da morte de Eli, aí sim Samuel sucedeu. Samuel deu continuidade à obra. Da mesma forma foi Moisés, né, quando morreu. Josué deu continuidade à obra. Eliseu deu continuidade, foi um sucessor de Elias. Que essa palavra a gente possa entender, que a gente não venha querer substituir as pessoas, mas se colocar no lugar daquelas pessoas que você ou eu quer substituir, quer tomar, né, tirar essa pessoa. Não, essa pessoa não está fazendo o que eu quero, então eu vou tirar essa pessoa e colocar outra no lugar. Não é assim que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina a gente nos colocar no lugar dessa pessoa, entender essa pessoa, trabalhar com essa pessoa, para quando ela morrer, quando Deus levar, aí sim Deus vai levantar um sucessor para dar continuidade à obra que estava na vida daquela pessoa. Consegue entender? Que a gente não tenha esse espírito maligno de substituir pessoas. Não queira substituir o papel do seu marido, não queira substituir seu filho, não queira substituir o seu ministério, não queira substituir, colocar pessoas no lugar onde Deus colocou aquela pessoa para ficar. Entende isso? Que a gente venha entender o poder da diferença de um sucessor e de um substituto. Que a gente venha ser e olhar para Jesus e entender que Jesus tomou o nosso lugar, nos substituiu, mas para curar, salvar e libertar, e não para nos descartar. E nos fez como um sucessor, não como substituto. Nós não devemos tomar o lugar de Deus, não devemos tomar o lugar de Jesus. Nós estamos fazendo o quê? Nós somos os sucessores, damos continuidade à obra que é dele, que começou nele. Amém? Que você possa meditar nessa palavra como eu aqui, quando o Senhor me deu essa palavra agora de manhã, minha cabeça ficou muito enlouquecida para entender a diferença de um substituto
e de um sucessor. Que a gente venha querer buscar mais do Senhor com sabedoria, porque uma falha, uma pessoa que quer substituir o lugar da outra, pode causar morte. Amém? Deus abençoe a sua vida e que sejamos sucessores de Cristo. Fiquem na paz.